Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos, deixem seu like, que eu agradeço muito. Então, dá prosseguimento aqui aos vídeos sobre a Débora Barbosa. Inicialmente eu estava até preocupado e eu achava que eu teria que estudar bastante tempo ainda sobre esses assuntos de simbolismo, ocultismo, para poder fazer um vídeo sobre o conteúdo que a Débora queria passar, mas aí depois que eu fui analisando e tal, pensando, eu fui ver que na verdade já tinha muitas ideias para transmitir sobre isso aí, né? E na verdade, né, eu acho que espero que tenha ficado claro que esses títulos aí, né, são só para atrair visualizações mesmo, tentar atrair 2, 3 visualizações. E na verdade minha intenção não é refutar e nem mesmo fazer uma crítica qualquer que seja, porque eu não considero isso exatamente uma crítica, só considero que é um trabalho de evidenciar aqueles pontos do conteúdo que ela está transmitindo que precisam de um complemento, precisam de um desenvolvimento dialético maior para se incluir numa interpretação da situação que a gente está vivendo, né? De forma adequada e com o melhor fundamento filosófico possível. Então, né, inicialmente, né, algumas coisas que ela falou eu vejo que tem lacunas, mas isso, como eu falei no vídeo anterior, refutando Débora Barbosa, né, a culpa não é dela, porque é inevitável que qualquer trabalho que você exerça no âmbito intelectual vai ter lacunas. Até o trabalho do Mário Ferreira, do Aristóteles, vai precisar de um complemento, precisar de um desdobramento dialético que é impossível para eles completarem, impossível para o ser humano completar a filosofia. Ele vai fazendo e para as próximas gerações complementarem. Sempre tem que ser assim. Então, muitas coisas aí que ela falou, eu vi que precisava desse complemento e eu vou tentar desenvolver aqui. Por exemplo, quando ela fala a questão do simbolismo. Esse é um assunto meio que eu não gostava, porque eu achava que tinha muita mistificação nesse meio e pouco esclarecimento. Comparado, por exemplo, a obra de Platão, Aristóteles, o livro sobre gnosticismo que eu li, como eu falei no outro vídeo, que falava da energia Kundalini, etc. E todos os outros conteúdos que eu via sobre ocultismo, etc., eu via que eles procuravam mistificar o negócio e tipo glamourizar o segredo por trás daqueles conceitos e tal. E eu não gostava, eu achava que isso era antifilosófico. Isso era, na verdade, você procurava ocultar o conhecimento, criar uma aura de glamourização, de fetichismo assim, em torno de determinados conceitos, e olha, coisa maneira, e não explicar exatamente o que aquilo seria da forma mais clara possível, como era no Aristóteles, por exemplo. Então, isso me desagradava, então eu não gostava muito de ver esses assuntos e tal. Mas aí, com o passar do tempo, né, vendo as obras do Olavo, vendo esses vídeos aí da Débora, né, eu fui chegando à conclusão de que o simbolismo é muito importante. E o método para você estudar não só o negócio do simbolismo, mas o negócio da sociedades secretas e tal, influência disso na política, nas ciências humanas, eu acredito que o método adequado para usar isso só o Olavo de Carvalho tenha desenvolvido. E não estudei o suficiente para saber, né? Mas por tudo que eu tenho visto assim mais ou menos sobre esse assunto, parece que existe uma lacuna na abordagem que todo mundo dá para isso, que natureza, como que você cria uma forma legítima filosoficamente que não seja mero achismo, mero teoria maluca aí, baseada em poucas evidências, uma forma sólida e legítima de você criar uma interpretação da realidade, incluindo esse aspecto aí da influência do simbolismo, influência do ocultismo e tudo mais no desenvolvimento histórico. E acontece que o único método que permite isso é a elaboração que eu acho que só o Olavo conseguiu fazer, na filosofia dele, através da teoria dos 4 discursos do Aristóteles. E é por isso que só o Olavo conseguiu,
porque as outras pessoas não, ao que parece, ninguém estudou a fundo a obra aristotélica sob essa interpretação do Olavo, para conseguir fazer isso. Que eu acho que o caminho para você pegar e ver essa questão do simbolismo, por exemplo, simbolismo natural, que o Olavo fala, que o sol pode simbolizar Cristo, porque ele reina na terra, não sei o quê. O leão pode simbolizar Cristo, e porque, sei lá por quê. E o cordeiro simboliza Cristo, sei o quê. E também elementos naturais que têm um determinado símbolo intrínseco na forma como ele se apresenta para o ser humano. Tipo, tem um negócio lá das frutas, que o formato da fruta parecia com os órgãos que ela fazia, que ela beneficiava. Se o ser humano ingerisse aquela fruta, o órgão que a fruta parece ia ser beneficiado, um negócio assim. Para pesquisar sobre remédios e tal. Então foi vendo vários fatos assim, da natureza que reafirmam a importância do chamado simbolismo natural, que o Olavo fala. Então a única forma de você pegar e você dar aliás, não uma interpretação válida apenas, mas a interpretação válida e mais elaborada possível para esses problemas aí que envolvem a questão do simbolismo natural, eu acredito que seja o meio aristotélico. Só que para você entender como você vai usar o aristotelismo para fazer essa interpretação da realidade, você precisa recorrer à teoria dos quatro discursos do Aristóteles e do Olavo. Porque é na teoria dos quatro discursos que existe uma forma de você instrumentalizar o conhecimento sobre metafísica mais elaborado, como que era na escolástica, etc., e sintetizar isso com os elementos estéticos da realidade, que aparecem para você de forma meramente estética, que seria o símbolo. E por que acontece isso? Porque na teoria dos quatro discursos, o Olavo permite que essa interpretação da obra do Aristóteles permite que você misture a dimensão estética com a dimensão tipo lógica, dimensão cognitiva, um negócio das ciências duras e que são totalmente tem um abismo entre a matemática, ciências duras, física, não sei o quê, e a estética. Só que com a teoria dos quatro discursos, que tipo o discurso poético faz parte do processo pelo qual o ser humano constrói o conhecimento, o discurso poético e a forma como o ser humano capta as imagens que se apresentam esteticamente e cria a partir dessa informação estética, criam símbolos e fantasmas, né, na terminologia do Aristóteles, que seriam esses símbolos de coisas na cabeça, e a partir dessas informações sintetizadas na sua cabeça, que seriam os fantasmas, você cria os conceitos e tal. Então a inteligência opera não é a partir das coisas que você observa, é a partir da forma como você captou aquelas coisas e guardou na sua memória e tal, e que o símbolo pode ajudar nisso, pode ajudar nessa forma como você transforma as informações na realidade a partir de uma elaboração estética, e essa transformação vai te ajudar a desenvolver o raciocínio sobre outras coisas. Então, assim, a teoria dos quatro discursos do Aristóteles, eu acredito ter sido a única coisa, depois da morte do próprio Aristóteles, o único instrumento intelectual que tenha permitido você juntar essa dimensão estética, seja dos símbolos, seja das informações, até mesmo da própria natureza, que transmitem para o ser humano sobre a realidade, com as outras etapas do desenvolvimento do conhecimento humano, seja a elaboração lógica, seja a elaboração dialética, que vai confrontar várias hipóteses, ou seja, na depuração da forma que esse discurso adquiriu no final, e para ele ser lógico, certinho, sem nenhuma contradição. Tipo, pela filosofia, principalmente contemporânea, né? Porque na escolástica o próprio Olavo fala que na escolástica era uma coisa comum, o simbolismo natural, mas pela filosofia pós-iluminista existe um abismo entre a estética e o conhecimento, e portanto entre os símbolos e o conhecimento. Então o símbolo parece que é um negócio que o próprio Olavo fala que C.S. Lewis tinha conhecimento sobre o simbolismo, mas ele considerava tudo irrelevante para a busca pelo conhecimento. Era só uma forma precária e primitiva, por assim dizer, de buscar o conhecimento. E só era válida pela estética, mas não na medida que aquilo ajuda a buscar um conhecimento. Só que a teoria dos quatro discursos permite que você misture, permite que você que você tenha uma teoria sobre a realidade sólida, robusta, né? Que não é só fantasmagoria, ou falar qualquer merda, como é no marxismo, por exemplo. Os marxistas acusam
os cristãos, mais ou menos marxistas, todos os neopositivistas e toda a filosofia pós-iluminista acusa a filosofia medieval de fazer fantasmagoria. Só se você for ver o marxismo e as merdas aí do materialismo, derivados do materialismo, né, tem muito mais fantasmagoria do que a filosofia aristotélica raiz mesmo, que você faz o diálogo com a realidade. Então essa permite uma base segura para você criar um discurso sólido e, na medida do possível, seguro sobre a realidade, e ao mesmo tempo permite que você tenha abertura para incluir a dimensão estética das informações, e portanto também os símbolos, também o simbolismo natural e o simbolismo dos instrumentos que você usa para ter contatos com além, ou fazer magia, ou sei lá o que, num discurso unificado de interpretação da realidade. E só a teoria do Olavo de Carvalho permite que você faça isso, na minha visão. Então por isso que o Olavo é tão importante assim, para entender isso. E por isso que essas lacunas aí do trabalho da Débora Barbosa têm que ser preenchidas através do uso do aristotelismo, da maneira como a interpretação do Olavo de Carvalho abriu o caminho para ser utilizado. Então por isso que é tão importante. E volto a dizer, né, que isso não é culpa dela, não é uma crítica ao trabalho dela que esteja faltando isso, mas é apenas um apontamento de que ela não tem culpa nenhuma, ela pode apenas transmitir as informações que ela está fazendo isso de forma excelente, que já está bom. Mas eu só estou fazendo esse apontamento de que essas informações precisam ser incluídas em uma interpretação sobre a realidade dessa forma que eu estou falando, porque senão vai ter uma lacuna e isso vai causar problemas. Outra coisa que eu tenho, que eu anotei aqui, né, que é até na verdade uma forma de você detectar essas lacunas, que o próprio trabalho do Olavo também tem, porque como eu falei, né, nenhum homem vai fazer o trabalho perfeito e que não precisa de nenhum complemento. Todos os filósofos maiores que sejam, o trabalho deles vai precisar de algum complemento. Então, aqui eu até anotei uma coisa interessante, que a reação das pessoas com pouca bagagem intelectual ao trabalho de determinado pensador, na verdade, pode até ser a melhor forma de explicitar os pontos que precisam de uma explicação melhor no trabalho daquele pensador. Por exemplo, isso é visível na teoria do Olavo de Carvalho e até do Eric Voegelin, que o Voegelin, por exemplo, a Nova Ciência da Política, quando eu vi, eu pensei, porra, é excelente esse trabalho, mas assim, ele só está falando basicamente que tudo das ideologias contemporâneas são gnosticismo. Mas beleza, é tudo gnosticismo. Mas por que é errado? Porque pela argumentação dele, isso conduz a uma interpretação de que tipo, é só você demonstrar que aquilo tem origem gnóstica para você dizer que está errado. Então, a partir da demonstração da origem de uma ideia, você tira a credibilidade da ideia. Aí eu penso, pode ser, mas e se por acaso o gnosticismo estiver certo? Por que o gnosticismo não está certo? Tipo, eles têm como pressuposto que o gnosticismo não está certo. Eu acredito até que realmente eles tenham razão por causa do coletivismo, etc. É óbvio que isso dá merda. Só que eles têm isso como pressuposto, mas na Nova Ciência da Política, por exemplo, não é bem explicado por que isso é errado, por que isso causa efeitos destrutivos para a sociedade. Então, tipo, você só denunciar que tal ideia é gnóstica não demonstra que ela é errada, porque beleza, é gnóstico, mas por que o gnosticismo está errado? Então isso demanda outra explicação. Então, assim, eu acredito que se você for criar uma teoria, uma visão da ética baseada no Aristóteles, no São Tomás de Aquino, vai ser óbvio porque o gnosticismo está errado. Só que, tipo, para o público geral, não é óbvio, porque eles não desenvolveram essa concepção baseada numa cultura filosófica mais ampla. Então, tipo, acaba que eles acabam macaqueando, vamos dizer, tendo uma interpretação distorcida, superficial daquilo que os pensadores lá estão querendo transmitir. E acaba que isso demonstra uma parte do trabalho deles que tem que ser complementado. Por exemplo, o Olavo, né, fala muito da questão das ideologias revolucionárias e do gnosticismo. Mas acontece o seguinte, por que isso é errado? Por que o gnosticismo é errado e, em contrapartida, o que seria o certo? Como o Olavo é católico e tem familiaridade com os filósofos católicos, etc., eu imagino que para ele isso seja tão óbvio que não precisa nem falar. É só você ler o São Tomás de Aquino,
o Santo Agostinho, os filósofos católicos, que você vai saber o que é certo. E é só você falar que tal coisa é gnóstica e não é católica que é o suficiente. Só que para o público em geral, que não tem essa familiaridade, para eles não é tão óbvio. Então, por exemplo, existe muita gente que fala que o Olavo, né, pelo que o Olavo reclama nas aulas, pelo menos, ele diz que ele é muito acusado de ser gnóstico. Porque isso é exatamente o que eu estou falando. O pessoal que tem uma interpretação mais superficial da obra do Olavo e distorcida, fala, o Olavo está aí falando das ideologias revolucionárias, falando que tudo é gnóstico. Então, por isso estão errados. E o que é gnóstico é aquilo que, sei lá, procura misturar influências de todas as religiões, que são um elemento pequeno, assim, comparativamente, né, do gnosticismo, mas que, por exemplo, é um elemento em comum com o perennialismo, tal do perennialismo, que é do Schuon, etc., que não tem nada a ver com o gnosticismo, mas que é um elemento, um pequeno ponto de intersecção ali. E aí o pessoal, a partir de uma interpretação distorcida, superficial da obra do Olavo, que tem uma parte, como o do Eric Voegelin, tem uma parte significativa de identificar identificar as ideologias como sendo gnósticas e por isso tirar a credibilidade dessas ideologias, o pessoal vai macaquear esse procedimento e dizer, o Olavo, ele tinha contato com o Schuon e ele falou que concorda com o Schuon, que todas as religiões têm uma estrutura metafísica em comum, então o Olavo é gnóstico. Acabou, carimbou o Olavo de gnóstico. E eu percebo que a mesma coisa acontece com a Débora, porque eu vi a Débora reclamando lá no vídeo de que o pessoal vê meus vídeos aí sobre simbolismo, etc., e aí eles viram uma foto minha que tinha um triângulo atrás, um monumento no formato de triângulo. Aí já estão falando, olha, a Débora é da sociedade secreta, do não sei o que e tal. E aí eu fico vendo, tipo, se você vê os vídeos da Débora, se tem uma interpretação assim mais rasa, não procura ver os fundamentos daquilo, você pode chegar, você pode procurar fazer esse macaqueamento aí do que ela está fazendo, falando que tudo então, já que é assim, ela também é na sociedade secreta, tudo que você vê é de sociedade secreta e foda-se, e simplesmente ficar nisso. E isso demonstra que esse trabalho aí de apontar o significado das coisas na esfera esotérica, etc., tem que ser complementado, porque simplesmente você falar isso pode levar a pessoa a ter uma interpretação de que não é exatamente aquilo que é mais importante. O mais importante não é simplesmente você saber que tal coisa é de sociedade esotérica, sociedade secreta, esotérica e foda-se. O importante é você saber por que isso está errado, qual é o fundamento daquilo que demonstra que aquilo está errado e o que seria o certo, qual que é o fundamento daquilo que seria a coisa certa. Da mesma forma do Olavo. O Olavo fala do gnosticismo e tal, mas o mais importante não é você saber que o comunismo é gnóstico, o fascismo é gnóstico. O mais importante é saber que o gnosticismo está errado, por que está errado, o que está certo, qual que é a concepção moral que está certa e por que ela está certa. Então, se a pessoa não tem essa visão, que o Olavo não explicita na obra dele, mas que tem que ser explicitada a partir, né, do estudo dos filósofos aí, da escolástica, etc., eu acredito que desenvolve uma concepção ética que daria fundamento para o Olavo. Para o que o Olavo fala, né? A partir daí você saberia que o mais importante não é simplesmente fazer uma crítica ao gnosticismo. O mais importante é fazer um diagnóstico interno do gnosticismo e saber por que ele está errado. E do negócio da Débora é a mesma coisa. Ela explica que tudo tem uma ligação com as sociedades secretas, com o esoterismo e tal, mas por que isso está errado? E qual que é o fundamento disso e qual que é o fundamento do que seria certo? E a culpa não é dela, etc., como eu falei, mas acontece que essas lacunas levam a problemas teóricos, se você for analisar as coisas por esse ângulo. Aqui eu vou ver o que eu anotei aqui. E por isso que eu me incomodava com o negócio do esoterismo e tal. O próprio Olavo, se você for ver nos textos do Olavo, que ele fala do Islã, das taricas e tal, ele só fala, a tarica e tal era uma coisa horrível. Mas aí por que é uma coisa horrível? O que tem por trás daquilo? Como que acontecia? Os procedimentos lá e tal. É uma coisa que, tipo, por que não trazer isso à tona? Isso tem que ser trazido à tona. Provavelmente o Olavo não traz porque não tem tempo ou porque ele acha desnecessário, ou sei lá. Mas eu acho que o ideal seria que a pessoa que tivesse contato aí com o Olavo tivesse meios para ela entender
como que é o funcionamento do negócio. E os estudos sobre esoterismo, eu acredito também que deveriam ser assim esclarecidos nesse sentido. As pessoas deveriam procurar uma linguagem tão clara e tão reveladora quanto os textos do Aristóteles. E menos mistificador possível. E ao contrário, né? Os textos sobre esoterismo são o máximo possível mistificadores, como eu falei do texto sobre o gnosticismo, o livro sobre o gnosticismo que eu tinha lido, que eu não gostei justamente por causa disso. Porque fala, energia Kundalini, mas como que funciona a energia Kundalini? Quais são os exemplos concretos de pessoas que despertaram? Como que você vai saber o que diferencia a pessoa que despertou de quem não despertou? Como que você vai saber e ter evidências materiais disso aí? Não explica nada, só explica que a energia Kundalini é muito foda, que as pessoas têm que acreditar, não sei o quê, e não explica. Então você, todo texto assim esotérico que eu vi, pelo menos, só fazia menção às coisas, ao ritual, não sei o quê, à comunicação com não sei o quê, mas não explicava como que acontecia, não fala, é assim, assim, assim e tal. Até nos próprios trabalhos do Olavo, as menções que ele faz são isso. Não preciso falar, mas é uma coisa horrorosa, não sei o quê. Mas beleza, mas como que funciona e quais são, poderiam passar pelo menos as referências de como aquilo funciona. Igual quando o Olavo fala dos milagres e tal, que a Igreja Católica tem um procedimento muito rigoroso para identificar os milagres. Beleza, mas como que seria esse procedimento? Como que aquilo funciona certinho? Então, né, o que eu anotei aqui é que para fazer da melhor forma possível, né, essa interpretação sobre os fenômenos esotéricos, etc., que tem contato com o sobrenatural, seria preciso explicar as bases intelectuais daquilo, né, que, na minha visão, com a filosofia aristotélica e escolástica, é a melhor forma de dar uma fundamentação para isso, que eu explico nos vídeos anteriores, e analisar, né, as implicações daquilo. E se por acaso, se aquilo está certo, por que está certo, qual que é a fundamentação daquilo? Por exemplo, na concepção do Olavo, né, os milagres, a doutrina da Igreja Católica está certa por causa dos milagres, beleza. Mas quais são as fontes para saber esses milagres? O Olavo até falou do tal do Dr. Castanhol, que viu a hóstia sangrando, etc., e examinou. Mas os milagres do Padre Pio, que foram vistos por muita gente, mas assim, os critérios assim que a igreja usa para ver os milagres, como que isso funciona, não vai dar para você saber tudo, porque tem uma parte do conhecimento humano que sempre vai ser um mistério, mas um conjunto interpretativo que permita você saber o máximo possível. Como seria isso? Eu acho que tem que ser pelo menos uma coisa a ser buscada. Então, se aquilo está certo, por que está certo? E depois explicar por A mais B, né? Tal teoria leva a tal, ou se por acaso uma coisa for errada, por exemplo, o esoterismo islâmico é errado, que os sufis fazem é errado e tal. Então, por que está errado? Aí seria uma explicação por A mais B. Tal teoria de que o Islã é a melhor religião, etc., leva a determinada consequência que é inválida por isso, isso, isso. Então, você falar, tem um negócio lá do Bafomé, dos satanistas, não sei o quê, e eles fazem isso, tem os símbolos que eles colocam, beleza. Mas, assim, da maçonaria também, tem um negócio de que, tal cidade tá rodeada de símbolos maçônicos e tal, mas eu penso, beleza, mas e daí? Porque, pode ser que isso tenha uma implicação ritual em alguma coisa que vai ser usada depois, etc. Mas pode ser que simplesmente os caras tenham colocado ali o símbolo como uma forma de ter um prazer de afirmar domínio sobre aquilo e para ele comunicar para o outro maçom, outra pessoa que sabe daquele segredo, que ele tem aquele domínio, uma piscada de olho. Olha como a gente é foda, a gente fez isso aqui e tal, as outras pessoas ficam olhando, mas não sabem direito como funciona na nossa sociedade, então nós somos fodas, nós sabemos uma coisa que os outros não sabem. Pode ser simplesmente que eles coloquem um monte de símbolo, um monte de lugar para fazer isso. Ou pode ser que não, pode ser que tenha realmente uma implicação ritualística naquilo, ele colocou tal símbolo na cidade para acontecer sei lá o que na cidade, igual as pirâmides são um triângulo porque são centros que vão captar energia ou sei lá o que. Pode ser que todos sejam assim, pode ser que todos sejam só para afirmar poder e para passar uma mensagem oculta que só um número pequeno de pessoas vai perceber, que eles tentem uma satisfação nisso para dizer que eles são os gostosões, que sabem o segredo e tal. Ou pode ser as duas coisas, pode ser que determinados símbolos, determinados monumentos, etc., tenham uma função ritualística, uma função esotérica, outros sejam só para afirmar poder, pode ser. Então,
quando você pega o fato e não é assim, o que eu percebo que é o problema teórico aí do conteúdo da Débora, é que ela passa uma caralhada de informações bem articuladas e bem estruturadas e tal, só que, beleza, eu sei dessas informações, mas quando eu aplico isso na realidade, essa informação para comparar aquilo que eu estou vendo com essas informações, pode ter vários desenvolvimentos possíveis. Pode ser que eles tenham feito isso de sacanagem, em alguns casos, pode ser que eles tenham feito em quase todos os casos. Em todos eu acho que não, porque, porra, alguma coisa séria tem que ter, né? Mas até que ponto vai essa implicação séria? Tipo, se você usar, sei lá, uma camisa com a estrela, não estrela, os dois triângulos, mas o pentagrama. Se usar uma camisa com pentagrama, o que vai acontecer? Aí ela até fala, não, melhor não usar, porque isso é um símbolo de comunicação com espíritos, não sei o que, beleza, mas pode até ser, mas se você colocar na parede lá um pentagrama e não fizer nada, qual vai ser a implicação daquilo? Até que ponto que vai ser uma coisa perigosa, até que ponto que não vai? Não tem resposta objetiva para isso, mas são coisas que você pode criar um meio para ter o maior número possível de respostas a partir, né, desse procedimento que eu falei, aristotélico e tal, que vai dar instrumentos intelectuais para você fazer a melhor elaboração possível. Então, outro problema é que quando ela fala dos símbolos e que tudo tem um simbolismo e tal, esotérico, então eu falo, porra, beleza, tudo pode ter um simbolismo. E esse simbolismo é mau, etc. Mas se é um simbolismo mau, a igreja também tinha um simbolismo. Por exemplo, a questão toda de que o cordeiro é o símbolo de Jesus Cristo, não sei o quê, também tem um simbolismo do bem. Então, como que você vai saber qual que é o simbolismo do mal, qual que é o simbolismo do bem, e por que o simbolismo do mal é o simbolismo do mal, por que o simbolismo do bem é o simbolismo do bem? Tudo isso aí pode ser um estudo até prejudicial, talvez, para a maioria das pessoas, porque igual a questão que ela fala é que as pessoas acabam, a maioria das pessoas dessas sociedades secretas acabam contribuindo com o mal, achando que não é tão mal assim, que é só uma perspectiva diferente e tal. Então pode ser que se a pessoa estudar muito, ela vai ser seduzida aí pelo mal e achar que o inferno, não sei o que, não é ruim, não é necessariamente ruim, não existe bem e mal, é só uma coisa diferente e elas são seduzidas por isso. Pode até ser que esse estudo seja realmente prejudicial até, mas o fato é que é necessário ser realizado pelo menos para um grupo restrito de pessoas ter consciência, e que eu acho que não tem, justamente pelo fato de que a teoria dos quatro discursos do Aristóteles e do Olavo é necessário para fazer esse tipo de estudo, porque é ela que permite articular a questão estética dos símbolos com a questão mais científica, mais objetiva sobre a realidade. E a teoria dos quatro discursos, só o Olavo que desenvolveu. Então, basicamente assim, só os brasileiros e quem leu a obra do Olavo traduzida em outras línguas, que eu nem sei se tem, né? Ou as outras pessoas estrangeiras que leram a obra do Olavo, é um público muito restrito, o público do Olavo, que teria a capacidade de fazer isso, e ao que parece não fazem, ou porque o pessoal está muito velho, ou não tem tempo, ou não tem interesse, mas eu não vejo esse estudo sendo realizado, e tem que ser realizado por uma questão de seriedade filosófica, né? E além disso, né, na perspectiva do Olavo, ele deixa muita coisa subentendida, como, por exemplo, essa questão da superioridade da Igreja Católica, que ele até fundamenta até de forma boa, etc., mas eu acho que, da mesma forma que ele busca algumas evidências, tipo os milagres do Padre Pio, os milagres da Nossa Senhora de Fátima, coisas aconteceram materialmente, tem uma evidência. Então o Olavo consegue, a partir dessa síntese aí dos fatos dos milagres, criar uma interpretação da realidade que coloca o catolicismo como certo. Então, tipo, se as outras coisas são erradas, teria que ter uma interpretação consistente também que levasse em conta os dados concretos da realidade e uma interpretação filosófica articulada dialeticamente a partir do aristotelismo, como eu falei, que incluísse a interação desses fatos da realidade, demonstrasse por que ela está errada e por que aquela concepção de mal, né, no caso, seria por que aquela concepção de que não existe bem e mal, etc., que seria do satanismo, etc., por que isso seria ruim? E eu acho que as pessoas desse meio, do esoterismo, etc., se distanciam disso, porque elas não têm a formação filosófica que eu falei que só é viável através do estudo da obra do Olavo, né? Além do estudo do Aristóteles, da escolástica, na interpretação do Olavo. Eu acho que só seria viável com isso. E as pessoas que têm mais conhecimento aí do aristotelismo e da filosofia cristã não fazem isso porque, nós somos cristãos e tal, não podemos mexer com isso. E o pessoal tem essas frescuras e não realizam. Então, tipo,
a única forma possível de você ter pelo que eu falei anteriormente, eu acredito que seja a única forma possível de você ter uma interpretação consistente, que tenha uma base teórica de filosofia do conhecimento suficiente para ter uma resposta objetiva sobre esses fenômenos e que, ao mesmo tempo, seja capaz de abranger esses fenômenos, seria fazendo essa síntese da filosofia aristotélica e escolástica com o conhecimento dos fatos concretos e o registro dos dados ali materiais das experiências dos fatos envolvendo o simbolismo e esoterismo, etc. E isso está muito longe de acontecer, né? Então, no começo eu não queria falar, acabou que precisei de 2 vídeos para falar. Talvez depois eu complemente, vou vendo talvez outros vídeos da Débora, ver se tem algo ainda para complementar ou para confirmar isso, vou explicar de uma forma melhor. Mas por enquanto é isso, muito obrigado.